Bem, pessoal, mais um vídeo sobre o controle de temperatura, né? Nós vamos realizar aqui uma leitura sobre o assunto. É importante controlarmos a temperatura para que ela não se aqueça, né, de maneira desordenada, né? Então, se ocorrer uma elevação de temperatura de forma desordenada, né, ela pode provocar, né, danos a uma determinada estrutura, né? Então, seja ele um aparelho, né, um ferro de passar roupa, um chuveiro, né? Então, se ele aquecer demais, ou até mesmo, né, o radiador de um carro, né, ele causa danos ao equipamento, né? E essa elevação de temperatura precisa ser controlada, tá? Seja ela um equipamento ou o nosso corpo. Então, o nosso corpo também precisa ser controlada a temperatura, tá? No caso, se nós tivermos febre, né, nós precisamos ter esse controle, né, tomar um medicamento para que a febre passe, né? Então, o nosso corpo também possui também uma elevação de temperatura quando existe algo errado no nosso corpo, né? Então, esse aumento de temperatura precisa de controle, né? E os medicamentos são controle. Certos equipamentos, né, certos equipamentos, aqui teriam esse, né, possuem dispositivos termostáticos com, como a lâmina, né, como a lâmina, tá, bimetálica, tá? Então, o que seria essa lâmina bimetálica, né? Como que ela atua? Então, nós vamos falar sobre ela. A lâmina bimetálica é uma lâmina única com dois materiais, tá certo? Que, que possuem diferentes tipos de coeficientes de dilatação, né? Então, aqui a gente tem uma explicação sobre esse tipo de material. Vamos virar aqui, dar uma olhadinha na figura que eu fiz. Está aqui a figura que eu fiz. Ó, aqui temos um esquema representando uma situação, né, da parte da dilatação, né? Então, é uma lâmina única, tá certo? Aqui eu representei em verde, né, uma primeira lâmina, tá certo? Que seria a lâmina 2. E aqui a gente tem uma lâmina 1. Essa única lâmina, tá certo? Ele é formado por diferentes tipos de composto, tá? De coeficiente, tá? De coeficiente, é um tipo diferente de material. A gente pode, por exemplo, representar isso, por exemplo, como um coeficiente, né? Aqui dessa lâmina, como se fosse um material, no caso o níquel, né? E aqui o ferro, por exemplo, tá? Esse são tipo de coeficiente de materiais diferentes em uma única lâmina, tá certo? E eles ligadas a um resistor, a um aparelho, uma resistência, né? Por exemplo, pode ser o ferro ou o chuveiro, né? Ou até mesmo lá no automóvel, né? Ligado à bateria, por exemplo, né? Está ligado aqui o fio. Perceba que existe uma ligação na lâmina bimetálica entre coeficiente de dilatação, né, de diferentes materiais, tá? Você pode perceber que o coeficiente 1, né, no caso aqui é o amarelo, né, é maior, o coeficiente de dilatação 1 é maior que o coeficiente de dilatação 2, né, que no caso seria o vermelho. Então, quando a lâmina receber aqui uma um determinado aquecimento, né, o que vai acontecer? A lâmina amarela aqui, né, coeficiente 1, ele vai se separar aqui da ligação do resistor, como se fosse uma chave. Então, ela vai virar, tá certo? E vai parar de aquecer, porque ela vai funcionar como se fosse uma chave de liga e desliga. Então, ela vai separar daqui, tá certo? Da resistência. Então, como o coeficiente de dilatação do primeiro, né, o material de coeficiente de dilatação é maior, né, ele se esquenta mais rápido, então ele vai tender a se desencaixar do liga e desliga. Então o aparelho ele vai desligar para não se superaquecer, tá? Então a gente tem aqui um desenho até do positivo e da parte do negativo, né? A gente tem o liga e desliga,
tá certo? Vamos ver no outro esquema, tá certo? O que ocorre, ó, quando a lâmina se aquece automaticamente, a lâmina se curva e o circuito que é interrompido. Então, o que acontece? Aqui eu fiz mais ou menos representado aqui em azul e outro em amarelo, né? Em que aqui a chave ela se desligou. A chave ela se desligou. Então, aqui o circuito foi interrompido, ou seja, ele não vai superaquecer. Está evitando que o ferro se aqueça. Nesse exemplo aqui, eu estou mostrando a experiência do ferro de passar roupa, certo? Então, vamos voltar lá. Vamos voltar lá para a lâmina para terminar a nossa leitura. A lâmina bimetálica é uma única lâmina, como já falei, quando submetidos a determinada temperatura, né, como acabei de falar, ele aquece, o coeficiente de dilatação maior, ele se curva. Então, aquele que tem um coeficiente de dilatação maior, né, um tipo de material que pode se esquentar mais rápido, ele se desliga, né, igual um caso que eu estou falando aqui do ferro de passar roupa, realizando assim o desligamento do equipamento, evitando que ele chegue a uma temperatura crítica. Então, por isso que existe aquele desligamento. Né? Por exemplo, ferro de passar roupa, né, no nosso caso, né, resistência R, né, que é essa resistência que eu acabei de falar para você aqui, ó, na representação, ó, resistência R. Tá? Aqui, ligado a uma lâmina bimetálica, opa, que está balançando, desculpe. Né? Por exemplo, um ferro de passar roupa, na lâmina bimetálica, ligado a uma lâmina bimetálica, se aquece até uma determinada temperatura. E o coeficiente 1, no caso, né, que é aquele que é o amarelinho, que eu representei para vocês, tá? Ele tem coeficiente de dilatação maior e se curva, interrompendo a energia, de modo que o ferro não se aqueça demais e quando se resfria, a lâmina volta ao normal. Então, nesse exemplo aqui, da lâmina, quando ela é interrompida, aqui ó, quando a lâmina é interrompida, o que acontece? Quando ele se resfriar, ele volta ao normal. Qual seria o normal, né? Ele não fica fazendo essa curva do desligamento. Então, ele vai voltar, né, a ligar, né? Isso é um exemplo muito comum, né, de ferro de passar roupa, né, também de geladeira, né, que ele se desliga automaticamente, né, que mais? Dos carros, né, quando tem uma temperatura muito grande, né, para refrigeração, no caso, tem um termostato lá que ele indica o aumento de temperatura. Então, mas isso depende muito do material e do coeficiente de dilatação que eu coloquei aqui, tá? Tá, mas é só isso, tá, pessoal? Um abraço!